pela vida de vocês. Amém? Pai do Senhor, igreja, boa noite. Bem, vamos orar? Senhor, nessa noite nós já cantamos louvores ao Teu nome. Nessa noite a Tua igreja está aqui, Senhor. Eles necessitam da Tua palavra. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque o Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor conhece as minhas limitações. Eu peço que o Senhor fale com o Teu povo através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Esse mês que passou, eu tenho observado bastante esses irmãos que o Senhor traz de fora para falar com a gente. E o Senhor trouxe 2 mensagens através da irmã Cida no congresso, que ela falou uma mensagem muito profunda sobre que às vezes a gente perde as nossas promessas em casa. E o pastor Carlinhos, no retiro da Almasbrac, ele falava uma coisa muito profunda também, que o Senhor, quando Ele ressuscita, Ele nos dá o Espírito Santo. Então a nossa oração muda. Se o Espírito Santo habita em nós, a nossa oração é para que Ele se revele. Isso eu achei muito profundo, porque essa linha de que a promessa está perdida dentro de casa e que o Espírito Santo está dentro de nós, mexeu muito comigo, porque agora eu não estava vendo mais de pedir uma coisa só de fora para dentro, mas para que Cristo em nós se revelasse. E nessa noite eu não queria perder o raciocínio dessa linha que o Senhor já tem tratado com a igreja, e eu gostaria de falar sobre a sabedoria, como que a palavra nos deixa muito claro que a sabedoria também às vezes não é algo que é tão distante quanto a gente quer, mas que já está disponível a nós. Amém? Eu queria que, se pudesse, a igreja abrisse em Provérbios, capítulo 1, versículo 20, até o 33. Não fiz questão de, dessa vez, não trazer nenhum tipo de anotação para que a palavra seja falada versículo a versículo, que eu acho muito poderoso, que diz aqui. Provérbios 1, versículo 20. Diz assim: convite da sabedoria. A sabedoria clama, pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere suas palavras. Ele começa falando que a sabedoria não é algo que está apática a nós, a sabedoria está bradando a nós. Ele fala assim, a sabedoria clama, pelas ruas ela levanta a sua voz. No versículo 1 ele fala assim, nas esquinas movimentadas. Isso, eu vejo que essa linha o Senhor começou a trabalhar, de que a sabedoria, o que o Senhor deixa disponível para nós, não está apático a nós, ela está bradando a nós. A sabedoria está bradando a nós, a sabedoria está chamando-nos. Ela diz, ele fala assim, ela clama lá fora pelas esquinas movimentadas. Às vezes, a sabedoria também está nos chamando nas esquinas movimentadas da nossa vida. Também está chamando na nossa rotina corrida. Também está nos chamando na nossa rotina diária. Ela também, às vezes, está bradando a nós. E olha o que ela brada. Fala assim, e nas cidades profere as suas palavras. 2 pontos, que é o que ela fala. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? E essa palavra simples é uma que eu procurei saber mais profundamente. Ela diz sobre algo raso. É como se ela falasse, a sabedoria falasse assim, até quando você vai se conformar com esse nível raso que você me conhece? Até quando a semente vai ser lançada, ela vai rapidamente germinar e ela vai morrer? Até quando eu vou trazer para você a palavra, vai vir para você, você vai vir naquela empolgação e vai morrer? Até quando a gente vai contentar em ser simples em relação à sabedoria? E ela continua, e vós, escarnecedores,
E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Essa palavra escarnecedores diz sobre algo que a gente recebe, mas despreza, como algo banal. Até quando a sabedoria para a gente vai ser algo banal? Até quando a palavra do Senhor vai ser bonita, vai ser tocante? Mas a sabedoria ela é funcional porque ela traz a palavra daqui e coloca na nossa rotina. Ela tira daqui e coloca nas nossas esquinas movimentadas. Até quando a sabedoria vai ser para nós algo banal? Até quando nós vamos ouvir a palavra e ela vai ser algo banal? E ela continua. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Aqui é algo profundo, porque ser insensato é imprudente. E o Senhor começou a falar muito comigo que às vezes ser imprudente é não planejar um momento para estar com Ele. Às vezes na nossa rotina, igual fala aqui, nas esquinas movimentadas da nossa vida, a gente está tão envolvido no que está acontecendo no nosso dia a dia, que a gente não planeja estar com a palavra e ter o conhecimento. Então, até quando, aí ele fala assim, e vós insensatos, imprudentes, que não planejam um tempo para estar comigo, até quando vocês não vão amar me conhecer? E ela continua. Aqui agora começa a ficar mais desafiador, porque ele começa a citar dois caminhos que acontecem. Porque até aqui a sabedoria está tendo preventiva. O Senhor está tendo cuidado de falar, a sabedoria está tendo cuidado de falar antes de acontecer. É uma coisa que ainda está preventiva, mas olha aqui que acontece, que ela põe entretanto. Que acontece assim, se esses passos não acontecerem? Porque eu clamei, desde o começo, ela chamou, não está apática. Recusastes e estendi a mão. Ela está estendendo a mão. Ela quer que a gente a tenha. E não ouve quem desse atenção. Aqui a gente sai de um outro ponto que ela não está apática, a gente sai de um outro ponto que ela quer falar, e agora a gente entra no lugar que ela está chamando. Aí já não é uma coisa que... Aí já não é uma coisa que ela não está querendo falar. Aí já é um ponto que a gente não está conseguindo ouvir. Porque se ela está falando e ela gritou, olha o que ela fez. Eu clamei e recusaste, estendi a mão e não houve atenção. Então faltou atenção. E de que forma será que a gente está procurando ouvir a sabedoria? O que a irmã Cida falou. A dracma, a promessa, foi perdida dentro de casa. O Espírito está em nós. E o que é o não extingueis o Espírito? Não é a gente abafar no sentido da gente de silenciar ele, dele não falar. É o ponto da gente não escutar ele falando. Porque ele está falando a todo tempo. A sabedoria está gritando a todo tempo. Mas como que nós estamos esperando escutar ela? Porque existe uma diferença de ouvir a sabedoria, ouvir a palavra e você escutar a palavra. Ouvir, eu posso fazer isso aqui, o som está entrando aqui no meu ouvido, eu estou ouvindo. Mas escutar, eu preciso parar, eu preciso ouvir e eu preciso refletir para eu escutar o que ela está falando. E ela continua. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também, da minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o temor. Então aqui a gente entra em outro estágio. Ela chama, a gente não ouve, ela continua chamando a gente de novo, aí acontece o que ela nos alerta, e ela ri. Não ri de sentido de debochar, mas ri de, eu te falei, meu filho. Eu te falei, aquele pai lá do filho pródigo, ele recebe ele nos braços, mas ele sabia que ele já tinha falado que aquilo ia acontecer. É assim que a sabedoria faz. E ela continua. Então clamarão a mim,
e não responderei. De madrugada me buscarão. Então aqui já está perdendo o sono, porque está buscando de madrugada. Então o sono já não está vindo mais. Me buscarão, porém não me acharão. Portanto, o conhecimento, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Eu estava lendo um livro esses dias que fala sobre o temor, e ele conta um episódio de um pastor americano que ele caiu num escândalo muito grande, e ele foi preso por esse escândalo. E o autor do livro, ele vai lá na prisão e ele começa a entrevistar ele, é um cara muito famoso, um pastor muito famoso, e ele faz uma pergunta para ele, que ele pergunta assim: quando foi que você perdeu o amor por Deus? Quando que você chegou nesse ponto que você está, de sair da igreja e ir para a prisão, quando que você perdeu o amor? Ele falou assim: nunca. O que eu perdi foi o temor a Deus. Eu ia para a igreja, pregava, saía e fazia isso. Eu nunca deixei de amar Jesus, eu deixei de temer a Ele. E é por isso que o princípio da sabedoria é o temor. Porque se a gente não tiver temor ao Senhor, a gente vai zombar na hora que Ele nos chamar. Se a gente não tiver temor ao Senhor, a gente vai brincar na hora que Ele falar: não vai aí. E Ele continua: não aceitaram o meu conselho, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. A gente falava na salinha terça-feira que a pior coisa que Deus pode fazer por nós é o que diz em Hebreus 1 e Romanos 1, quando ele fala assim que eles entregam a seus próprios deleites. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer no cenário do relacionamento com Deus é fazer o que está escrito lá, é eles entregar para a gente fazer o que a gente quer. Porque o erro dos simples, dos rasos, os matará, e o devares dos insensatos os destruirá. Agora olha que ele fala aqui, que isso aqui no dia que eu li isso aqui, trouxe um prazer, um gosto tão grande para a minha alma, que ele fala assim, mas o que me der ouvidos habitará em segurança. Olha lá, estará livre de todo temor e de todo mal. Esse é o chamado da sabedoria para nós nessa noite. Ela está sendo preventiva. Vamos viver em segurança. Vamos estar lá, estar lá livre desse temor do medo, mas ter o temor do Senhor. Vamos estar livres de todo mal. E o Senhor Jesus, já finalizando, eu estava lendo essa mensagem no devocional esses dias, quando ele conta as parábolas para muitas pessoas que não conheciam. Pedro chega nele e fala assim: por que o senhor conta parábolas para eles? Por que o senhor não é mais simples assim? Porque essas pessoas não te conhecem. Seria mais simples se o Senhor contasse parábolas? E ele responde assim, aí ele termina assim, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, está em Mateus 13, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem, e neles cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, ouvires, mas não compreendeis, vendo, veres, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado. Ouviram de mau grado. O que você fala ali? E ouviram de mau grado também. Ouviram que o Senhor estava falando de mau grado. A sabedoria do Senhor estava clamando, ele estava tentando ser preventivo, eles ouviram de mau grado. A palavra estava sendo pregada, a instrução estava sendo dada, e eles ouviram de mau grado. Muito cuidado com isso, igreja. E a orelha mais próxima que está falando da minha boca é a minha. Muito cuidado quando o Senhor fala conosco, da gente ouvir de mau grado, porque a sabedoria está clamando,
a pérola foi perdida dentro de casa. A sabedoria está clamando e a gente precisa ouvir. O Espírito está em nós, pedindo, Cristo é em nós, a esperança da glória. E ele finaliza, e eu também. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Essa é a nossa honra, igreja. A nossa honra é ter olhos que veem. A nossa honra é ter ouvidos que ouvem. A nossa honra é poder abrir essa palavra aqui de manhãzinha. Eu, ela, você e ela. É o Senhor, você está passando com uma dificuldade, a sabedoria grita, é por aqui. É a voz que vem atrás de você e grita, esse é o caminho, andai por ele. É você abrir. A minha esposa esses dias precisava tomar uma decisão. Ela sentou no sofá e essas coisas acontecem só com ela. Ela abriu a Bíblia assim e saiu no versículo assim, que diz para esperar. Aí ela esperou. Aí chegou outra, aí ela esperou também. Aí agora chegou uma que é a porta de acordo com ela, que ela esperava. Esse que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvirem. Esse é o nosso privilégio, igreja. Não vamos ouvir de mau grado, não, porque existe para nós aquele último versículo. Coloca, por favor, Stefano, para a gente finalizar. Do 1:33. Bem-aventurado, não, de Provérbios. Deixa eu achar aqui. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre de todo temor e mal. Eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus.